final do século, né? 5 e 6. 2 Samuel, capítulo 9, em nome de Jesus. É o 10º livro da Bíblia. 2 Samuel, capítulo 9. Ele trouxe sua Bíblia para aproximar do seu irmão. Isso. Toda reverência agora, a palavra é pouco, tá, irmãos? Diz assim a palavra de Deus. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse na casa de Saul, para que eu lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que eu use de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse o rei: onde ele está? E disse Ziba ao rei: eis que está na casa de Maqui, filho de Mel, em Lodebar. Amado Deus, querido Pai, dá-me sabedoria, Pai, sobre essa palavra. Que essa palavra, meu Pai, venha falar forte em nossos corações. E cada um de nós que entrou por essa porta nessa noite seja abençoado com a tua palavra em nome de Jesus. Amém? Irmãos, pode se acertar em nome de Jesus, para que Deus possa continuar nos abençoando. Irmãos, a palavra que nós acabamos de ler, 2 Samuel, ela retrata a história da redenção divina, ou seja, de Gênesis a Apocalipse. É Deus procurando quem? O homem. Não é o homem procurando Deus. Gênesis, Apocalipse, Deus procurando o homem. Deus diz a Adão, Gênesis 3:9: onde estás? Né? Deus diz para Adão: onde estás? Ou seja, a redenção divina. Deus está sempre à procura do homem. A palavra que nós lemos aqui nessa noite, ela nos fala do rei Davi. A Bíblia diz que Davi, ele foi o segundo rei de Israel. O primeiro rei, Saul. Com a morte de Saul, Jonatas, o seu filho, ia assumir o trono. Com a morte de Jonatas, quem assumiria? Mefibosete, neto de Saul, filho de Jonatas. Segundo a monarquia real, segundo a hierarquia real, Davi não tinha chance nenhuma de ser rei. Por quê? Ele não pertencia à monarquia real. Não é mesmo? Ele era filho de Jessé. Ele era um homem que ficava no campo, ali cuidando das ovelhas. Simples, humilde. E era o filho mais, talvez, desprezado de Jessé. Deus manda Samuel ir à casa dele, e ali Deus ia ungir o profeta. Jessé chama todos os seus filhos, todos arrumadinhos, os seus mais queridos, e apresenta ao profeta Samuel, cada um deles. E Deus não confirma: não é isso, não é isso, não é isso. Talvez você pode falar assim: será que o senhor não levou a casa? Não, porque os meus filhos são isso aí. Não, falta um. Desprezado Davi. Onde eu buscava? Jessé fica de olho a olho com Davi, como o irmão falou que Deus confirma. É esse. A primeira coisa que Deus está falando conosco nessa noite: Deus não errou de chamar você. Amém? Deus não errou de ungir você. Não importa o que o mundo fala. A irmã fez aquilo, agora é crente. O irmão agora está dando isso tantão. Não. Satanás, ele conhece o nosso nome. E ele nos chama pelo nosso pecado. Deus conhece o nosso pecado e nos chama o quê? Pelo nome. Deus não errou de ter chamado um de nós para ser levita, para ser instrumentista, né, com visões, revelações, o dom da palavra. E a Bíblia diz que
Davi estava em Hebron e tinha fugido de Saul. Saul prometeu que ia matá-lo. Davi foi para Hebron. Tinha 7 anos que ele estava lá. Jonas morre, Saul morre, Israel fica sem rei. Toda aquela hierarquia que elegiam reis ficaram preocupados. Quem vai ser o rei de Israel? Davi fugiu para não morrer. E ele chegou a uma conclusão. Davi montou um exército imbatível. E ele estava com moral. Ele tinha vencido o gigante do Golias, né? Estava com toda a moral. E ele chegou a uma conclusão. Davi, não tem outro. Toda aquela hierarquia vai até a Hebron, atrás de quem? De Davi. E eles falam com Davi: Davi, nós vamos eleger você rei de Israel. Imagina, irmão, os seus inimigos têm a unção de Deus na sua vida. Amém? Fala o que quiser falar de você, mas eu tenho que engolir você. Eu tenho que ter a unção de Deus na sua vida. O Salmo 23 diz que, derramará o óleo sobre a minha cabeça até que o cálice o quê? Transborde. Davi escreveu isso. Aí ele falou assim: eu vou mandar vocês tudo. Tá bom, Davi mandou eles todos encher a cabeça deles. Eu vou ajoelhar aqui, ó. E pegou um cálice bem grande, vocês vão encher. Até esse cálice encher, você reconheceu o som de Deus na minha vida. E Davi foi ser rei de Israel. O texto que nós acabamos de ler aqui diz: há alguém ainda da casa de Saul para que eu possa usar de beneficência a ele? Irmãos, para pensar. Por que Deus foi usar justamente, Davi estava lá no palácio, de uma hora para outra Deus fala com ele: há alguém da casa de Saul para que eu possa usar de beneficência para ele? Por que Deus falou com Davi sobre Saul? Saul era inimigo dele. Por que ele falou Jonas? Jonas, ele era tão amigo de Davi, que Davi jurou fidelidade a ele. Até depois da morte, um jurou para o outro: se eu morrer primeiro, você cuida dos meus filhos. E Jonas falou para Davi: se eu morrer, você cuida das minhas heranças, dos meus filhos. Davi, Deus fala justamente com Davi: há alguém na casa de Saul para que eu haja de beneficência para ele. É o que Deus está falando conosco nessa noite também. Às vezes, nós estamos com o coração amargurado por uma pessoa, Deus magoou, Deus defamou, e às vezes nós pedimos a Deus uma justiça contra ele. E Deus aqui está mostrando a Davi o amor dele. Amém? Jesus disse, eu vim para os sãos. Eu vim para quem? Os doentes. Davi pega essa palavra: há alguém da casa de Saul para que eu haja de beneficência em favor dele. O Davi, então, o que ele faz? Ele reúne todos ali do palácio e faz a pergunta: alguém aqui sabe dizer se existe algum da ninhada de Saul para que eu possa usar de beneficência a favor dele? E se falar, um manifesta: Ziba. Ziba fala: tem filho de Jonas. Irmãos, imagina o convidado do passado, filho de quem? Jonas. Vamos. Aqui, ó. Entra comigo dentro da palavra. Davi fala assim com Ziba. Onde ele está? Na casa de Maqui, lá em Lodebar. O nome dele é Mefibosete. Sabe o que era Ziba?
estado de honra de Saul, de confiança em Saul. Davi podia mandar executá-lo na hora, dar sentença de morte para ele na hora. Por isso que ele falou assim, olha, falou assim, manda chamar Ziba. Ziba chega e fala assim, e Davi fala assim, nós acabamos de ler no texto, quem é você? Ziba, que é o servo. Ele foi esperto, ele se humilhou para Davi, ele sabia que Davi podia mandar matá-lo, porque Ziba sabia que Mefibosete estava lá em Lodebar e não fez nada. Sabe o que é Ziba em nossa vida, meu irmão? É aquele que vem trabalhar no seu ministério. Ziba é o próprio Satanás. Amém? É aquele que julga você, é aquele que pede você de crescer no seu ministério, é aquele que está sempre apontando um dedo para você, aquele que humilha você. Amém? Amém, irmãos? Esse é o Ziba dos dias atuais. Davi fala assim com Ziba, onde ele está? Em Lodebar. Imagina a reação de Davi. Irmãos, só para vocês entenderem aqui, ó, até os jovens, vai dar 30 palavras comigo. Sabe o que é Lodebar? Deserto, lugar de sofrimento, lugar de desprezo. Lá, Lodebar era vizinho do Vale dos Leprosos. Era um lugar, era uma depravação humana. E lá estava o filho do rei, Mefibosete. A Bíblia diz que quando houve a guerra em que Jonatas morreu, a babá de Mefibosete, na época tinha 5 anos, pega ele e sai correndo pelo colo para ele não morrer. E quando ela percebeu que o soldado ia alcançá-la,